Observatório de Tecnologias Digitais, os primeiros passos do Núcleo de Estudos em Soberania Digital. E aí eu já peço que vocês me ajudem a receber. O responsável por conduzir esse painel será a doutora Caroline Pereira. Doutora Caroline está vindo aí. Bom, boa tarde. É com muito prazer que a gente começa hoje esse painel aqui no Fórum da RNP, né, do tema da soberania digital. Eu queria convidar primeiramente o professor Luca Belli, da FGV Rio, para compor a mesa aqui com a gente. E também o André Rafael, gestor no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Secretaria de Transformação Digital. Bom, o André vai ser o nosso moderador do painel, então eu vou passar para ele fazer as vezes aqui no nosso encontro. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos começar aqui a discutir esse evento. Aqui adaptando a questão do fone, né? Assim, o evento hoje é muito importante, né? O evento aqui da RNP, tratando desse tema que está colocando o mundo para fazer várias rediscussões, né, de relações soberania digital também é um tema do nosso trabalho lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Transformação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente está aqui hoje com a Carolina Pereira, que é a coordenadora do Observatório de Tecnologias Digitais do CGE, e também com o professor Luca Belli, que é um pesquisador desse tema de soberania digital, né, e que tem atuado tanto no âmbito, né, de um centro de estudos na FGV São Paulo e Rio, FGV Rio, e ao mesmo tempo ele tem feito uma parceria com a gente, né, no âmbito do Observatório de Tecnologias Digitais, e produziu um estudo, né, de referência no tema, tentando sintetizar, né, para o governo quais são os elementos e os principais pontos de atenção nesse tema, né? A gente observa, né, que a soberania ela começa pela capacidade de enxergar onde a gente está, né? E isso a gente verifica que exigem dados, métodos, né, inteligência estratégica. Então, Carol, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o Observatório de Tecnologias Digitais, né, e como também tem se organizado para observar esse tema da soberania. Ok, André. Só um adendo. Aqui na programação estava marcado o Hamilton Mendes, né, diretor da CETAD, mas infelizmente ele não pôde vir. Mas enfim, vamos aqui tocar comigo e com o professor Luca Belli. Bom, então, pessoal, como falado, né, eu estou coordenando, né, o Observatório de Tecnologias Digitais, que foi a princípio uma demanda da CETAD, do MCTI, em 2021, 2022, para o CGE, né? O CGE, não sei se todos conhecem, é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, uma organização social vinculada ao MCTI. A gente apoia há mais de 20 anos, na verdade a gente foi criado em função, né, dessa necessidade de apoiar o MCTI na elaboração de políticas públicas, monitoramento, avaliação e tudo mais. E em 2021, 2022, mais ou menos na época do Plano Nacional de IoT e da Edital, nos foi demandado a criação de um observatório, na época de transformação digital. E aí, ao longo do tempo, né, vendo essas necessidades a emergência das novas tecnologias, nós fomos migrando, né, em conjunto com a CETAD, para esse tema das tecnologias digitais. E hoje em dia a gente faz muitas coisas, e eu, na verdade, vou fazer vai parecer confuso, mas não será. Porque é o seguinte, eu queria um pouco falar, por que eu estou falando, né, do OTD aqui nesse painel de soberania digital, porque o professor Luca Belli está aqui conosco, né? Porque uma das nossas atividades ao longo desse período aí, o OTD foi lançado oficialmente em fevereiro de 2025. Então a gente tem 1 ano e meio aí de atividades, de vários estudos lançados, indicadores, eventos e tudo mais. E um dos nossos estudos mais importantes foi, de fato, um estudo que a gente fez, né? Contratamos o professor Luca Belli e ele nos apoiou ao longo de alguns meses, final do ano passado, esse ano, atendendo uma demanda, né, do MCTI de se posicionar e saber como que seria essa soberania digital a partir do olhar da ciência, tecnologia e inovação. E aí o professor fez um estudo conceitual de altíssima qualidade que tem nos pautado, assim, como a gente olha para a soberania. Então são 4 camadas, né, que ele nos traz: informacional, que é esse controle sobre os fluxos de dados, dados pessoais, científicos, enfim, considerando a jurisdição nacional, a importância de a gente ter esse controle dos nossos dados.
infraestrutural, né, essa camada de você ter domínio sobre os ativos físicos, né, que você possui, e isso é tão importante, né, para a gente garantir a continuidade de serviços públicos, segurança nacional, competitividade econômica, a camada lógica, que seriam os modelos, softwares, algoritmos e tudo mais, e a cibersegurança, que seria, como ele coloca, uma camada transversal. E aí, por que a gente traz isso aqui? Porque eu quero pedir uma leve licença ao professor Belli, porque a gente traz o OTD como uma camada transversal extra, assim, da informação estratégica sendo fundamental para a soberania digital. Como a gente utiliza a informação, é importante saber quais as competências do Brasil, capacidades, gargalos, desafios e tudo mais, para a gente, de fato, operar essa soberania digital. E o quão isso já é, de certa forma, feito, né, em outros países e como isso é operacionalizado. Então, aqui eu trago 5 exemplos, né, de como alguns países e a União Europeia, por exemplo, possuem suas instituições, vamos dizer assim, suas plataformas de inteligência ou think tanks, como a gente pode chamar, enfim, para operacionalizar essa informação estratégica, né, para a soberania digital. Você tem na União Europeia o JRC, por exemplo, que possui metas, indicadores, trajetórias, produz relatórios e recomendações para o país. Eles fazem uma tendência, né, uma tendência planejada e fazem uma comparação com a tendência observada para ver se o país, se a União Europeia está atingindo as metas, enfim, como você alcança e reduz essas diferenças, enfim. A China, né, com a China Academy of Information Communication Technology, que é vinculado ao Ministério responsável pela indústria e TICs, e é um think tank governamental. E também tem esse lado interessante que eles também olham muito para a indústria. Eles estão olhando para o setor produtivo, então não só produzem white papers, documentos, enfim, apoiando o Ministério, mas também tem esse olhar para o setor produtivo, trazendo informação de como isso é aplicado. Na Coreia do Sul, você tem o National Information Society Agency, que analisa tendências de médio e longo prazo, publica também, né, esses white papers, livros brancos, estatísticas e índices de IA, avalia impactos sociais e apoia estratégias, enfim. Esse apoio muito forte, né, para tomada de decisão do governo e tudo mais. O Japão, você tem 2, né, o NISTEP e o DADC. O NISTEP realiza prospecção, muito olhando para o foresight, para o horizonte, né, análise de tecnologias emergentes e tudo mais. Rede de especialistas, que é uma coisa muito importante. E o outro reúne grupos temáticos, né, com essas experiências, olhando para experiências internacionais, e também enfim, eles fazem roteiros continuamente atualizados sobre as perspectivas de temas, enfim, para o Ministério, para o governo. E a Índia, você tem o Niche Frontier Tech Hub, que utiliza a India AI para, a partir, né, do primeiro, você tem, analisa, antecipa grandes mudanças tecnológicas, avalia nessa preparação do país para essas mudanças, reunindo especialistas, atores, governo, empresas e tudo mais, e por meio da India AI, que seria um hub, né, de IA da Índia, ele conecta toda essa inteligência com modelos, capacidade, etc. Bom, isso para dizer o quão é importante manter uma estrutura como essa e o quanto a gente, de certa forma, está tentando. Óbvio que o OTD ainda é muito jovem, né, tem 1 ano e meio, mas a gente já passou de uma fase de... Passou não, eu digo que assim, a gente colocou já muita informação lá e agora a gente quer tentar fazer com que essa informação se conecte cada vez mais e atenda às necessidades do governo, da sociedade, para a tomada de decisão. O que é o OTD, né? Então, o OTD, vamos dizer, ele tem serviços e produtos, ele está muito orientado para pesquisa, monitoramento e inteligência. Então, assim, do que a gente viu ali, do que os outros países já fazem, algumas coisas a gente também já consegue fazer. A gente faz essa análise de tecnologia, seus impactos econômicos e sociais, mais para frente eu vou mostrar detalhadamente nossos serviços e alguns dos produtos. Monitoramento, né, a gente faz esse acompanhamento contínuo do ecossistema digital brasileiro, das tendências globais. Importante falar que o CGE é um parceiro muito forte do MCTI, né, elaborou o Plano Brasileiro de IA junto com o MCTI e hoje atua no monitoramento. Então, na verdade, as atividades estão muito imbricadas, né, de você estar monitorando a IA e, ao mesmo tempo, acompanhando e fornecendo informação para o MCTI do que está acontecendo. E a inteligência, a gente também já produz alguns relatórios diagnósticos e recomendações estratégicas, né, no âmbito da CTI. Bom, de toda forma, nós temos objetivos e a gente espera, que eu acho que tem muita conexão que foi apresentado sobre os países, objetivos do OTD no geral que a gente ainda quer, né, avançar mais. Por exemplo, monitorar fenômenos digitais. Algumas coisas a gente já faz, acompanhar a infraestrutura, capacidades científicas, dependências tecnológicas e governança digital, apoiar políticas públicas, isso que eu falei do PBI, a gente já tem essa atuação mais forte. Produzir inteligência estratégica, acho que é uma área que a gente
pretende avançar muito, né, no OTD, fornecendo essa informação estratégica para o ecossistema digital brasileiro e identificar tendências e oportunidades, que também é uma meta nossa nos próximos meses, eu diria. Bom, o OTD, ele considera esse grupo de tecnologias, são 12 tecnologias que a gente monitora, e é importante olhar, né, porque essas tecnologias estão todas, é um sistema interdependente. Então, assim, a gente não olha só a IA, né, porque a IA depende de Big Data, depende de semicondutores, depende da conectividade, enfim. Então, no fundo, o observatório procura fazer, não somente trazer indicadores, ser um repositório de informações, de indicadores da IA, etc., mas também conectar essa informação e trazer vamos dizer, uma informação sistemática, né, do ecossistema. Bom, aí olhando para a pilha de IA e a importância do OTD, eu até vou casar um pouco com o PBIA. A pilha de IA, né, que a gente considera, né, enfim, aqui para os nossos trabalhos, você tem a base, né, os recursos minerais energéticos, infraestrutura computacional, algoritmos e modelos, dados e conectividade e governança como camadas, vamos dizer, transversais. E a importância da gente olhar o OTD como um instrumento que possa olhar as capacidades, por exemplo, de cada camada da pilha. Isso é uma atividade que a gente já vem avançando, principalmente depois da, enfim, aprovação de anexos, né, da pilha de IA brasileira, etc. E isso é muito importante, assim, você saber exatamente como o Brasil se encontra em cada camada, quais são os desafios necessários para serem superados, quais atores já atuam naquela camada, tanto da academia como de empresas, etc. Então, esse é um papel importante do OTD nesse processo. Bom, quais são as atividades hoje, né, que a gente tem no OTD? A gente tem já webinars, a gente já fez uns 2, 3 webinars sobre normalização da IA, sobre... esqueci o outro, qual que era o de centros de IA? Acho que foi centros de IA. A gente tem clipes periódicos, enfim, informações, né, específicas, notícias que a gente manda para as pessoas. Mapeamento de políticas públicas estaduais, internacionais, publicações que a gente, né, já tem, que eu vou falar detalhadamente, e o mapeamento de laboratórios. Bom, das publicações, aqui a gente escolheu 2, a gente já tem, eu diria, mais de 10 publicações no OTD. Essa aqui de inteligência artificial, por exemplo, é um conjunto de publicações que a gente fez sobre a cadeia de valor da IA, robótica, IoT e realidade aumentada. E ali ao lado é o estudo, mapeamento e análise estratégica do ecossistema nacional de centros de inteligência artificial. Esse é muito interessante, que esse é um produto que foi feito a partir dos indicadores do próprio serviço do OTD, que a gente tem uma área do OTD que é um mapeamento, como pode dizer? São os laboratórios e instituições georreferenciadas pelo Brasil de diversas tecnologias, e a partir disso, a CETAD tinha gostado muito do que a gente fez uma publicação, e ela teve uma reverberação muito boa, assim, ela foi muito demandada, vamos dizer assim, muitas pessoas procuraram e serviu, né, de orientação para algumas atividades. Eu acho que também é importante falar, até voltando aqui, acho que outra publicação, que é essa que eu estava falando, tem os cursos de IA de graduação e pós-graduação que a gente fez em parceria com o LNCC, o Instituto de IA, né, do LNCC lá do Rio de Janeiro. E acho que é importante falar isso, assim, que as parcerias são muito fundamentais, né, porque a gente não vai ser dono da informação sozinho, a gente precisa de outras pessoas, e acho que isso também, assim, até ia falar isso no final, mas adiantando, o quão é para a gente importante ter parceiros e pessoas que se interessem em atuar junto com o OTD para a gente compartilhar informações, para que, enfim, a gente consiga prover, né, de informações estratégicas e, enfim, acuradas e tudo mais para as pessoas. Bom, essas aqui são as notícias que eu falei. A gente faz um clipping a cada 15 dias com informações. Não é feita com IA, é feita com a Isabela e com o Marcos. Eles selecionam as informações para, enfim, ter uma curadoria bem legal. Bom, outra coisa que a gente tem no OTD são o painel de indicadores. E como eu falei lá atrás, a gente criou o OTD para ser um observatório de transformação digital. Então, a princípio, a gente olhava muito para dimensões da transformação digital. Então, era infraestrutura, formação, setor público, algumas coisas assim. E aí, eram muitos dados secundários, né, que a gente pegava de outras bases. Então, a gente usou muito o NIC-BR, Anatel, etc. E aí, com o tempo, a gente também foi migrando para essa coisa de olhar para as tecnologias digitais. E a gente tinha essa capacidade no CGE. Não sei se todos conhecem, o CGE é muito conhecido por essa capacidade de fazer análise de redes, de
de olhar para os atores de determinados temas, de ver tendências, né, de tecnologias, etc. Então, esse foi um trabalho que a gente fez em parceria com o NICBR, né, que é o nosso parceiro já desde o início do OTD, e a gente fez um levantamento sobre IA, que está lá no site do OBI, acho que também está, esse aqui também está no OTD, de produção científica. E aí você consegue, enfim, fazer filtros, top 20, BRICS, América Latina e tudo mais. E é interessante porque ali a gente olha para a produção científica, que obviamente muitas pessoas podem dizer, mas produção científica não mede inovação, não mede a capacidade de economia, etc. Enfim, aqui é um exemplo de indicador que a gente também colocou no OTD. Esse aqui é secundário, veio lá do pessoal do CETIC, né, da TIC Empresas, que é a adoção de IA, de tecnologias digitais, pelas empresas. Ou seja, a ideia, acho que a gente pode dizer assim, que nesse primeiro momento o OTD foi trazendo as informações existentes. Tem muito mais informação que a gente quer trazer para o OTD, e um próximo passo é tentar, quem sabe, colocar IA no OTD para que as pessoas consigam fazer seus próprios relatórios utilizando a informação existente ali dentro. Bom, a gente também tem um acervo digital de estratégias nacionais, estaduais. Se você quer saber o que determinado estado no Brasil tem feito, etc., você procura lá, você vai ter algumas informações. Tem dos países também, atualizado. Eu quero saber o que a Alemanha tem produzido, enfim. E também relatórios de instituições reconhecidas, enfim, respeitadas, né? Também estão aí no nosso OTD. Bom, sobre os laboratórios de pesquisa que eu falei que originou, né, que resultou naquele estudo que a gente fez do Centro de IA, isso aqui é uma coisa bem legal, porque você consegue, por exemplo, selecionar a tecnologia que você quer observar. Por exemplo, eu clico ali IA, ele vai mostrar todas as instituições brasileiras, laboratórios, etc., ICTs e tudo mais, que estão pesquisando IA. Se eu não me engano, são mais de 300, quase 400 instituições. E aí você pode dizer, mas aí, enfim, essa é uma informação, né? Mas o que a gente faz com isso? A intenção é que a gente avance mais nisso. Qual a infraestrutura dessa instituição? Quais outras tecnologias ela opera? Enfim, a gente poder avançar cada vez mais na informação existente no observatório. Bom, então a ideia é que a gente tenha, né, essa plataforma como, de fato, um instrumento, né, de soberania digital, de provisão, né, de formação de qualidade estratégica, né, para subsidiar informações. Como, né? Então, por meio de diagnóstico e recomendações, que acho que, de certa forma, a gente já tem feito esses diagnósticos. Estudos técnicos, né, sobre dependências tecnológicas, a gente pretende avançar nisso, principalmente na questão da pilha. Eu acho que um outro exemplo interessante também, que, por exemplo, você vai instalar, né, o supercomputador no Rio Grande do Norte. Uma pergunta que fica, né? Como vai se dar essa cadeia de valor em torno desse supercomputador? Então, alguém precisa talvez estudar isso. E aí, como vai ser as fábricas de IA, enfim, como que está o ecossistema e como o Estado e a região vai ser capaz de responder a isso. Então, talvez um trabalho, partindo do que o OTD já faz e avançando em outras frentes, é capaz de prover algumas informações relevantes. Indicadores estratégicos, a gente, como mostrou, tem alguns, né? A gente tem lá de produção científica, patentes que já são feitos pelo próprio CGE e alguns outros que a gente utiliza, né, de outras fontes. A gente quer colocar mais indicadores especificamente de tecnologias digitais, não somente, né, da transformação digital, como capacidades industriais e essas dependências em áreas críticas. Também mapeamento de capacidades, olhar mais para isso, como eu falei, né, não só quais são os laboratórios que estudam IA, mas olhar melhor para como eles estão funcionando e operando, enfim, e atuar no monitoramento contínuo dessas tecnologias e tudo mais. Bom, e aí eu queria, né, voltando ao tema da parceria, é isso, assim, a gente já tem a parceria, né, com o NICBR, o pessoal lá de São Paulo que faz as TICs, né, TIC Domicílio, TIC Empresa, etc., que são grandes parceiros nossos. Temos com a LNCC, no Instituto de IA da LNCC, que nós fizemos o estudo. Estamos conversando com a Sociedade Brasileira de Computação, que também tem muitas informações relevantes. E a nossa ideia agora, nesse segundo, vamos dizer, um segundo momento do OTD, é a gente caminhar para fazer estudos e pesquisas conjuntas, porque é isso, às vezes as pessoas têm informações que elas têm uma partezinha aqui, a gente tem uma partezinha aqui que a gente pode conectar e fazer um estudo bacana, que pode ser muito útil para a sociedade. Compartilhamento de dados, indicadores, né, ter essa parceria para intercâmbio de dados, que, enfim, né, que nos tragam informações relevantes. Cooperação institucional, acho que é muito importante para a gente, enfim, capacitar as pessoas, saber o que as pessoas estão criando, enfim, e contribuição para políticas públicas. Bom, isso fica
em aberto aqui para vocês, se caso queiram conhecer, né, otd.cge.org.br. O nosso e-mail é otd@cge.org.br. Enfim, fiquem à vontade para nos escrever, conhecer melhor. E é isso, estou distribuindo um folder aí da gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol, pela excelente apresentação. A gente aqui, pelo lado do MCTI, né, a gente tem, né, desde o início, trabalhado junto com vocês na estruturação desse observatório e a gente sempre fica impressionado, né, com os avanços que tem tido a cada mês, né? É um trabalho muito estratégico, porque a gente cada vez mais tem visto o quanto os outros países, né, dedicam energias, financiamentos, né? Ou seja, a Academia de Ciências lá da China, que a Carol mencionou, tem 3.000 pessoas, né, estudando esses temas, né, apoiando também as províncias da China, os grandes municípios a fazerem as suas políticas públicas para a área digital. Também atuam na área apoia o desenvolvimento de padrões tecnológicos, né, para promover a indústria da China e até a articulação de alianças estratégicas, né, para poder superar alguns desafios, né, que a China está tendo e a gente tem visto que eles têm atuado com muito êxito, né? Então, e aí a gente, né, tem que se preocupado muito com isso. Como é que a gente tem a informação organizada, né, para tomada de decisão? Muitas vezes a gente, na elaboração das políticas, como é digital e a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a gente fica contando muito com consultores contratados para fazer a política, né, e fazer e aí depois fazer uma consolidação também das propostas da sociedade, das empresas, e faltava uma camada de capacidade de inteligência estratégica, né, para que a gente pudesse, de fato, construir uma política que articulasse melhor os componentes das diferentes políticas públicas, né, permitindo que o Brasil alcançasse resultados mais efetivos, né? Então, eu acho que isso é um trabalho muito importante para o país e que precisa ser aprimorado, né? Até porque, não compreendendo bem as tendências, a gente às vezes é pego com calça curta. A gente fornece nossos dados, né, para nuvens por exemplo, e de repente a gente descobre que não deveria ter fornecido. Então isso é muito complexo. Então acho que a gente entra num tema aqui que conversa muito com o estudo, né, do professor Luca Belli. Então, Luca, a palavra está contigo. Nos conte um pouco aí sobre o estudo, sobre essa relação com o OTD e também com as outras atividades que você tem feito. Muito obrigado pelo convite, André e Carol. Eu queria também frisar que nos últimos meses a gente trabalhou muito junto e foi realmente um prazer. Eu aprendi muito trabalhando com eles, foi uma aprendizagem mútua e foi muito interessante até para refinar o estudo, né? O estudo que eu vou apresentar, esse aqui, que vocês podem baixar aqui, é basicamente um destilado da pesquisa que foi realizada nos últimos anos e um enfoque especial na ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, as partes introdutórias são uma análise mais superficial sobre quais são os elementos da soberania digital. Quem quiser entender mais, depois vou passar também os slides com os outros estudos. Mas a parte mais interessante e inovadora do estudo é justamente tentar aplicar essas dimensões, essa análise multidimensional, na verdade, à CTI, e fazer um diagnóstico da situação atual brasileira em termos de desafios e vulnerabilidades, mas também de oportunidades, né? Tem muito ativo que pode ser explorado até de maneira mais organizada e identificar alguns caminhos, né? Primeiramente, como é que a gente chegou a essa nota, né? A gente não começou a trabalhar sobre a soberania digital há 6 meses. A gente começou literalmente há 6 anos. A gente tem um projeto no CTS, esse projeto chamado Cyber BRICS, que analisa as políticas digitais dos países BRICS, porque é interessante. A gente analisou esses países nos últimos 6 anos, porque são lideranças de países em desenvolvimento. E o que é interessante em termos digitais, particularmente de IA, é que somos todos países em desenvolvimento, com exceção de China e Estados Unidos. Então, a pesquisa que a gente desenvolveu analisando países em desenvolvimento nos últimos 6 anos, na verdade, hoje em dia se torna particularmente relevante, não somente para o Brasil, mas também para outros países, justamente porque até os nossos amigos europeus se dão conta que eles são totalmente
subservientes e colonizados digitalmente. Literalmente, não existe nenhum país fora dos Estados Unidos, da China, que não tenha um alto nível de autossuficiência. E nem eles são totalmente autossuficientes, né? A gente vai ver até, inclusive, ao longo da apresentação, que nem esse nem é o objetivo. O objetivo não é ser autossuficiente. O objetivo é calibrar a dependência para ter opções, para ter escolhas, né? E aí a gente, em todas essas publicações e outras ao longo dos últimos 6 anos, a gente analisou as várias dimensões, cibersegurança, IA, dados, infraestruturas, e a gente consolidou tudo isso nesse estudo maior, que vocês podem baixar tudo isso gratuitamente. Eu não estou aqui para vender livros, né? Mas para oferecer referências. São todos em acesso livre, e o estudo, o último capítulo da saga é esse estudo que foi lançado a semana passada, na verdade há 2 semanas, numa conferência CPDP Latam no Rio, sobre soberania digital cooperativa, justamente para frisar esse ponto de que ninguém é soberano sozinho. Soberania, como foi já frisado hoje de manhã, é algo que eu comecei as últimas 50 apresentações, das últimas 50 conferências, justamente frisando esse ponto. Soberania não é autarquia, não é se isolar, não é isolacionismo. Soberania significa ter controle, né? E, aliás, se você não tiver controle, você não alcança aquela autodeterminação, lato sensu, a autodeterminação dos povos, que é um direito fundamental de todo mundo, mas também a autodeterminação informativa, que quem estudar proteção de dados está no artigo 2 da LGPD, ou seja, no marco regulatório PATA e sobre proteção de dados, a autodeterminação informativa é um princípio fundamental. Até foi considerado desde 2023 no continente americano todo como um direito fundamental único. No caso Carrar contra a Colômbia, do Tribunal Interamericano sobre Direitos Humanos, se considera a autodeterminação informativa como um direito fundamental. E os estados têm um dever de proteção da autodeterminação informativa, né? Aí chegamos às bases constitucionais da soberania digital. Não é um conceito artificial. E interessante ver que, ao analisar como está sendo criado na Europa, por exemplo, o conceito de autonomia estratégica é algo de artificial. Não existe em nenhuma constituição europeia, nenhum tratado, o conceito de autonomia estratégica. Nesse sentido, o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme, porque é literalmente o único país do mundo que tem um artigo dedicado à autonomia tecnológica, o artigo 219. Eu sei que poucas pessoas chegam a ler até o 219, mas quem tiver essa resiliência vai descobrir que a autonomia tecnológica, na verdade, é um objetivo constitucional, junto com a preservação da soberania nacional, desenvolvimento, segurança, proteção de dados pessoais, que desde 2022 é também um direito fundamental no Brasil, e a promoção da inovação no 218. Então, a soberania digital no Brasil significa simplesmente implementar a Constituição, né? Não é nada de revolucionário. Falando de por que, na verdade, essa se torna uma prioridade, porque, na verdade, na evolução da transformação digital dos últimos, particularmente 6 anos desde a pandemia, a gente digitalizou muito o serviço sem se dar conta das dependências tecnológicas que estavam sendo criadas e, particularmente, que a transformação digital não é simplesmente digitalização de serviço. É uma deslocação da capacidade, uma reconfiguração da capacidade operacional, seja do Estado, seja do setor privado, que acaba sendo totalmente dependente de um provedor de cloud, tipicamente estrangeiro, sem saber o que está acontecendo naquele cloud, que parece algo de muito etéreo, né, a nuvem, mas na verdade são data centers com software, modelos algorítmicos, que aliás estão sendo treinados com os próprios dados que estão alimentando, né? Aí, somente para voltar um slide atrás, que eu esqueci um ponto importante, como é que a gente definiu nos últimos 5 anos soberania digital como definição de trabalho? A capacidade de entender, esse é um ponto importante, a capacidade, não somente a adoção de uma lei que fala, a capacidade prática de entender como o sistema digital funciona, de desenvolver uma alternativa e de regular esses sistemas de maneira efetiva. Se uma sociedade
uma nação, um indivíduo não entende como funciona um sistema, é impossível regulá-lo, porque se torna totalmente opaco. Apesar de você adotar uma belíssima lei de proteção de dados, por exemplo, se você não entende como o sistema algorítmico funciona, onde estão localizados os dados, onde estão sendo replicados, quem tem a chave de criptografia, existe uma criptografia, você não pode simplesmente ter uma aplicação efetiva da lei. E se você não desenvolve uma alternativa, você está preso naquele serviço. Então, mesmo ao adotar uma legislação muito moderna, não é possível implementá-la. Essa é a situação, na verdade, na qual estão os nossos amigos europeus e, de certa forma, a gente também que copiou o modelo dele na proteção de dados. Ou seja, tem uma lei moderna que, porém, de fato, não é implementada efetivamente, né? Vamos lá, avançando nesse cenário, porque, na verdade, entender a arquitetura, como falava o Lawrence Lessig há 30 anos, dos sistemas digitais, da IA, como uma modalidade de regulação extremamente relevante. Porque é somente assim que entendemos que, na verdade, a dependência que foi criada é também uma estratégia para se regular o funcionamento da sociedade, os comportamentos humanos. Esse é algo que a Susan Strange, que é uma politóloga britânica, teorizou há 40 anos, o poder estrutural, ou seja, para regular, para se obrigar alguém a ter um dado comportamento, existe o clássico comando e controle. Você faz isso, senão será sancionado, é preciso fiscalizar. Mas algo de muito mais eficiente é construir as infraestruturas que precisam ser utilizadas e que automaticamente regulam o comportamento, seja das pessoas, das empresas, dos estados. Essa dependência de infraestrutura computacional é uma maneira extremamente eficiente e efetiva de regular os nossos comportamentos, como consumidores, como titular de dados, como empresas, como governo. Que se torna totalmente dependente, na verdade, de sistemas computacionais estrangeiros que não são entendidos. E isso não significa virar protecionista e fechar as barreiras a tudo que vem de fora. Não, ao contrário. Significa definir sistemas que permitem realmente entender como funciona o sistema, trocar de sistema caso você não esteja interessado aquelas dadas condições e fiscalizar de maneira efetiva a implementação da lei, né? Aí, qual é uma consideração fundamental do estudo? A ciência, tecnologia e inovação, na verdade, é uma ferramenta de regulação. Estimular pesquisa e desenvolvimento de alternativas tecnológicas é uma ferramenta poderosa de se regular a evolução econômica, social, democrática do Estado, né? Então, a capacidade de se colocar fomento, investimento em tecnologias alternativas e de se ajudar também essas tecnologias a escalar ao nível nacional é essencial para se regular conforme os valores constitucionais. Aí voltamos à famosa pilha, eu não vou analisar de novo as demais camadas, mas porque essa abordagem em camadas é interessante, para entender que não estamos na frente de algo de monolítico, seja um sistema digital, seja IA, se chamam de sistemas porque são coleções de elementos, dados, algoritmos, capacidade computacional, minérios críticos, energia. Aí a ideia do estudo é justamente entender onde que somos vulneráveis e onde que temos ativos que podem ser alavancados, né? Vulnerabilidades. Já foi falado da nossa dependência enorme em termos de hardware e software, né? Do micro, do semicondutor, ao macro modelo de IA, estamos totalmente dependentes. Aí a interesse, eu vou voltar nisso daqui 2 slides para terminar, de se investir em open source, seja de hardware, seja de software. Vou voltar nisso daqui a pouco. Mas também o problema enorme do Brasil é de subfinanciamento crônico. Tem estados, na Europa a média é 2 e pouco, ou seja, mais do dobro, na verdade quase o triplo, né? Porque a gente nem chega a 1% no Brasil. Tem países na liderança como Israel que chega a 6% de PIB. Então, a gente está numa situação muito aquém do que poderia ser feito. E também esse financiamento é muito pulverizado. Talvez para tentar agradar o maior número de interlocutores, porém acaba
também o efeito do financiamento sendo pulverizado. Ou seja, eu fiquei muito feliz nas últimas semanas, até com os anúncios de investimentos bilionários, porque é exatamente o que a gente precisa. Talvez até numa escala ainda maior, né? Mas é um ótimo sinal. É um ótimo sinal. E qual é o problema também dessa pulverização do financiamento? Que também o resultado é uma fragmentação do ecossistema de computação, que é essencial pelo crescimento. Foi falado hoje na sessão de manhã, né? Aí, ao pulverizar o financiamento, são também arquiteturas diferentes. Então, um elemento essencial para se reganhar soberania é tentar criar padrões. O que, de certa forma, os europeus tentaram fazer com a experiência do Gaia-X nos últimos anos. Não deu muito certo, mas a gente pode aprender também dos erros dos outros, né? Chegar mais tarde significa também aprender não somente dos sucessos, mas também dos erros. Também, como foi falado antes para o André, a gente tem uma possibilidade enorme de criar alianças estratégicas. Por quê? No Brasil o Brasil não é subdesenvolvido tecnologicamente. O Brasil é na ponta do desenvolvimento tecnológico em vários setores estratégicos, com altíssima capacidade informacional. Saúde, finanças, agronegócios, óleo e gás, extração de energia. São setores totalmente digitalizados, que estão na frente. Empresas como Nubank, iFood, são empresas, lideranças não somente regionais, globais. Petrobras é na ponta da extração em alta profundidade com a robótica. Não existe nenhuma empresa que faz isso melhor que a Petrobras. A Embraer está lançando o táxi voador o ano que vem. Ou seja, criar um drone de decolagem vertical. Na verdade, não é um drone, é um veículo autônomo de decolagem vertical. Tem uma quantidade de IA enorme nesse tipo de história de sucesso, né? E aí também outro ponto extremamente importante, particularmente nos últimos meses, acho que a gente entendeu, né? A defesa. A defesa é um setor especial porque é o único que combina pesquisa, engenharia e missão em alcançar aquela que é a prontidão operacional, ou seja, transformar pesquisa em algo que pode ser utilizado diretamente pela defesa nacional. Esse ponto é essencial porque ao digitalizar, vocês podem imaginar a defesa de um Estado sendo dependente de um sistema que fica desligado por ordem executiva americana, como aconteceu há 2 meses. Não precisa imaginar. Imaginem se as Forças Armadas pátrias estivessem digitalizando a defesa com o Fable 5, o mitos da Anthropic, deveriam ter desligado e jogado no lixo basicamente todo o sistema. A gente teve uma evidência empírica de como a dependência leva a um risco de descontinuidade do serviço extremamente elevado. Então significa a necessidade, na verdade, de se investir em criação de sistemas de cibersegurança, ciberdefesa e defesa digitalizada nacional. Para terminar, alguns elementos também de sucesso que, ao meu ver, deveriam ser valorizados um pouco mais. Não somente os clássicos que você pode entender, que já entenderam em várias palestras, minérios críticos que estão em abundância aqui, 23%, energia limpa, mas o que já temos, que pode ser utilizado melhor. Aqui estamos na casa do sistema RNP. Vocês sabem, eu fico sempre nervoso quando eu falo da dependência da administração pública brasileira, do Teams e do Office. Porque a administração pública brasileira está subsidiando está literalmente subsidiando uma empresa estrangeira quando tem aqui. O MCTI já é cliente, o maior cliente do sistema RNP, o MCTI. Amanhã, se tivesse a vontade política, a gente poderia começar a migração do Teams, do Office para o sistema RNP. O problema do sistema RNP é a única vulnerabilidade nesse momento que depende ainda muito para a infraestrutura de hyperscalers estrangeiros. Então essa poderia também ser uma migração planejada. Não pode ser feito claramente da noite para o dia, né? Mas, sei lá, começar com um piloto, com o próprio MCTI. Vamos utilizar todo o sistema RNP como piloto para depois ampliar essa experiência positiva. Outro ponto importante, eu fiquei extremamente feliz nas últimas semanas, porém extremamente frustrado porque acho que ninguém na imprensa entendeu o que significa RISC-V. Eles devem ter lido no anúncio do governo. Tem 2 supercomputadores novos, um da Huawei, talvez da Nvidia, e depois alguém deve ter lido RISC-V e não deve ter entendido o que é RISC-V. RISC-V é um padrão aberto para se criar semicondutores. O que vai permitir ao Brasil
sair da dependência e talvez construir a autonomia nos próximos 10 anos. O Brasil tem uma vantagem competitiva enorme, porque é o único país do mundo que tem um membro do governo na diretoria do RISC-V Consortium, ou seja, a organização que define as direções do RISC-V. O RISC-V é um padrão aberto para construir semicondutores. Então, é realmente o que a gente precisa para poder começar a construir alternativas. Usar o RISC-V não significa da noite para o dia a gente vai ter ultravioletas para fazer o semicondutor de pontas e as fábricas que estão todas em Taiwan. Porém, ajuda muito. E, aliás, se a gente quiser ter alguma oportunidade em 10 anos, a gente precisa, né? Último ponto para ser destacado, também a gente tem um arcabouço bastante moderno em termos de contratos públicos. A lei de licitações e contratos administrativos de 2021 já oferece todas as ferramentas necessárias para que o Estado seja o cliente âncora, o que permitiu a China, antes da China, a Japão, Taiwan e Coreia do Sul, antes do Japão, Taiwan e Coreia do Sul, os Estados Unidos, pelos últimos 70 anos, desenvolver grandes empresas nacionais, com o Estado como cliente âncora. Até no relatório tem um exemplo da SpaceX. Como é que a SpaceX via de startup a gigante dos transportes aeroespaciais? Com o contrato bilionário da NASA. Depois do contrato bilionário da NASA, alcança a escala e começa a pegar qualquer contrato bilionário de qualquer governo do mundo. Então, é uma estratégia de se escalar a inovação nacional em algo de extremamente grande que pode também ter clientes internacionais. E pode ser alavancada no Brasil, inclusive com as ferramentas que já temos. Aí, para concluir, algumas recomendações, vocês vão ler os detalhes no estudo, mas a principal é de não se pensar que a criação de uma tecnologia específica ou de uma lei específica pode resolver os nossos problemas de dependência. Precisa ser um trabalho de sinergia. Eu acho que o MSTI tem um papel essencial nisso, de articulação, não somente de fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, mas também de articulação dos demais atores, justamente para criar essa governança multissetorial e direcionar a evolução do sistema, inclusive por meio de capacitação. Bom, essas são as minhas considerações, e se vocês querem também ler mais, fiquem à vontade para baixar os livros. Obrigado. Olá, pessoal. Acredito que tem um microfone aí para quem quiser fazer perguntas. Então, nós vamos privilegiar a plateia. Nós temos aqui 15 minutos. A gente pede aí que as perguntas sejam mais breves, né? Mas se quiser gastar um tempinho explanando também, um minutinho, não tem importância, não. Bom, eu sou o Rafael, da RNP. E acho que aqui o Luca estava comentando agora sobre, né, essa capacidade do Estado, né, de se articular e contratar. E a gente vê os números da própria RNP, né? Quantidade de redes que a gente está construindo, quantidade de caixas que a gente está comprando, assim, de forma geral, né? Eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês entendem o papel da RNP, não necessariamente só em IA, né, mas em soberania digital. A gente fala de tecnologias de rede, né, switches, roteadores, pontos de acesso que as universidades também estão contratando. Então, como vocês, que dica vocês dariam, né, melhor dizendo, para a RNP para conseguir ter um papel, né, relevante nessa questão da soberania com a capacidade de contratação que a gente tem e geração de demanda, né? Nesse exemplo que você deu da SpaceX, né? Talvez não seja 1 bilhão, mas acho que a gente consegue chegar longe. Obrigado. Ouvi daqui. Podemos começar então com o professor Luca Belli. É o seguinte, eu acho que, como tentei até frisar no último slide, não tem uma bala de prata. Ou seja, não quero diminuir o valor da RNP. A RNP tem um valor essencial. Porém, é somente um ator num ecossistema mais heterogêneo, mais amplo, né? Então, a RNP tem um papel fundamental. Aliás, está há anos desenvolvendo um trabalho incrível. O meu slide sobre a RNP era justamente até para valorizar o enorme trabalho que está sendo desenvolvido em interesse público, e até fiquei um pouco frustrado no início do ano quando eu vi que a França começou a ganhar manchetes internacionais porque eles desenvolveram la suite numérique,
que o sistema RNP deles para a transição da dependência de Microsoft para a autonomia. A vantagem deles é que na França tem também um ecossistema de cloud nacional vibrante, muito bom, então é totalmente nacional. Eu acho que esse ativo enorme do sistema RNP é um dos ativos da RNP que deveria ser alavancado. Eu não falo isso para ter, digamos, uma pegada protecionista. Ao contrário, não seria, digamos, direcionar mais orçamento gastando. Seria uma poupança, na verdade. Porque ao reduzir um pouco, pelo menos, do orçamento que está sendo direcionado para hyperscalers internacionais, tipicamente são a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e Oracle um pouco mais. A gente continua as parcerias com eles. Mas vamos investir um pouco mais nacionalmente, aliás, porque investindo na RNP são criados, não é somente uma ajuda para escalar a RNP, é também uma ajuda para criar empregos no Brasil, para pagar impostos no Brasil, para criar inovação que depois, cuja propriedade intelectual é localizada no Brasil, ao invés de ser localizada em dependências da coroa britânica, Ilhas Cayman, Virgem, você me fala qual prefere, como acontece tipicamente, não somente com o lucro que as grandes empresas de tecnologias têm, mas com os dados. A minha grandíssima frustração é que dados da administração pública, por exemplo, estão sendo... Então, ninguém sabe se, na verdade, o Copilot que está sendo utilizado para a administração pública não está utilizando os dados para treinar, por uma razão muito simples. Primeiro, eu confesso que eu nunca fui ver as cláusulas que cada ministério tem com a Microsoft. Mas mesmo tivesse uma cláusula que isola os dados, não tem nesse momento no Brasil as competências para ir avaliar se as cláusulas de fato estão sendo implementadas. Então, o caminho mais seguro é dizer, sabe, esses dados, que aliás são um ativo valiosíssimo. Dado da administração pública brasileira, não existe fora do Brasil. Sempre se fala que o dado é o novo petróleo, mas não é o novo. O petróleo do Brasil, do Texas, é o mesmo. Dados da administração pública brasileira existem no Brasil. Então, por que a gente está treinando o Copilot? A gente poderia treinar... Imagina que cenário fantástico no sistema RNP colocar o Maritaca, ou outro modelo, outra IA brasileira treinada com dados brasileiros que, graças a esse treinamento, havia um ativo, uma vantagem competitiva deles. Não criar artificialmente uma vantagem competitiva da empresa estrangeira. Essa me parece pouco sábia como estratégia, né? Isso. Bom, então, e só para complementar o professor Luca, né, ou seja, o governo também, né, tem uma perspectiva em relação à RNP bastante estratégica, é um bloco ou um pilar relevante da soberania digital. Acho que, né, nos aspectos de conectividade, acho que já está bem claro, né, alcançar o território todo, né, levar a internet para áreas até longínquas aí do país, na Amazônia, etc. Cada vez mais a gente viu também que o projeto Conecta mais cedo, né, um projeto também de um volume bem expressivo de recursos, né, que é para dotar, né, a comunidade científica, né, de infraestruturas de apoio para a gestão de dados, né, uso de modelos e outros aspectos, né, além da conectividade em si. E o próprio CETAD, né, ela também chamou a RNP para fazer parte do Sistema Nacional de Processamento e Alto Desempenho. Eles são um membro hoje do Conselho Diretor do Sistema Nacional de Processamento e Desempenho, então se juntou à CETAD do MCTI, ao LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, e a LNCC como os pilares, né, desse sistema, que hoje a discussão não é só prover capacidade, né, mas discutir também como se constitui, se desenvolve a pilha, né, de HPC e IA no Brasil, de forma estratégica, né, sempre em articulação, né, com ICTs, com empresas, e especialmente brasileiras, mas também aproveitando as oportunidades aí de cooperação internacional e de mercado, né? Então, o MCTI também, né, está acreditando muito nessa capacidade da RNP, e por isso a gente encomendou para a RNP, né, a aquisição, né, e a gestão da rota tecnológica de HPC com a Huawei, né, e também com o desenvolvimento de LLM com, né, bases nacionais. Então, ou seja, cada vez mais a RNP é chamada, né, para desafios estratégicos. E um grande
acho que além da RNP estar conseguindo, né, fazer entregas relevantes para o país, um grande ativo que ela tem em torno de si são as próprias ICTs, as universidades, né? Então, ela é uma grande plataforma de inovação aberta do Brasil. E a gente estava ontem conversando no workshop de soberania que foi feito aqui, com a presença, inclusive, do diretor da RNP, o Lisandro, e ele falando também dos grupos de trabalhos que tem no âmbito da RNP, né, que são feitos editais para tratar de desafios específicos da comunidade acadêmica nessa pauta digital, e que são, por meio desses GTs, que surgiram soluções como conferência web, né, e que hoje não só oferta o serviço. A empresa também, acho que a MyConf ainda oferece o serviço para terceiros, né? Virou uma startup, está consolidando. Então, a gente estava discutindo, inclusive, como é que a gente consegue que a RNP faça mais esse papel, né, de articuladora de desafios e de apoiadora do desenvolvimento de startup. Então, tem um papel bastante significativo, é um dos pilares, né? E é lógico, há outras instituições brasileiras de referência, né? Nesse papel também, no âmbito do MCTI, né, não podemos deixar de citar o próprio Laboratório, né, Nacional de Computação Científica. Nós temos entidades como o CBPF, INPA, que também operam em algumas questões aí, dessas questões dos algoritmos e também, né, de estudos sofisticados, né, para pesquisa científica. Então, acho que é bom a gente aqui tratar um pouco desse papel da RNP, porque ele é muito relevante para o país, de fato. Bom, temos aí mais 5 minutos. Se não tiver, eu vou fazer mais uma pergunta. E não tiver, eu posso fazer. Eu sou anfitrião, então eu dou espaço. Mas eu vou fazer 2 perguntas bem rapidinho, uma para a Carol e outra para o Luca. E aí, pegando muito o gancho que o professor Luca falou, relacionado ao desenvolvimento de tecnologias nacionais que tem um potencial muito grande de alavancar esse potencial de soberania tecnológica também. A gente tem olhado muito para a IA, mas 2 campos que eu vejo que tem também esse potencial tanto o campo da criação, do desenvolvimento de semicondutores, né? A gente teve aí a reabertura, por assim dizer, da CEITEC, tem um núcleo da USP também, que tem desenvolvido semicondutores, ainda que para um propósito mais específico. Então, como isso tem sido monitorado pelo OTD, assim como também do campo da computação quântica, né? Se, enfim, existe aí algum ponto de vista aí de evolução, de tendência, algo do tipo. E para o professor Luca, eu vou trazer aqui muito a visão do professor Bruno Bioni, que ele fala de que políticas nacionais, né, e é um pouco diferente de políticas públicas, mas políticas nacionais, e um ponto que ele defende muito, que a política nacional de proteção de dados seja também um vetor, né, de investimento e até de colocação de vetores para, sim, políticas públicas de uso de tecnologias que são desenvolvidas no Brasil e tal. Então, qual é a tua visão sobre a criação de políticas nacionais relacionadas tanto a IA quanto de tecnologias emergentes também dentro desse contexto? Obrigado. Bom, em relação a semicondutores especificamente, do OTD a gente não tem nenhum estudo específico, né, sobre semicondutores, mas como eu mostrei, né, no hall de tecnologias que a gente monitora, está lá. De toda forma, a gente vem trabalhando com esse tema, né, principalmente com a CETAD, anteriormente com o DEINC, né, a gente trabalhou com alguma avaliação do PADIS, enfim. Está, obviamente, no nosso radar, cobrir todas essas tecnologias, não só no âmbito de olhar para a cadeia de valor, mas também olhar para a produção científica, patentes. A gente fez de IA, o próximo passo agora é olhar para a IoT, e a gente vai avançando nessas informações e, obviamente, chegar também em semicondutores e disponibilizar isso no observatório. Sobre as políticas públicas, então, eu acho que tem uma peculiaridade, talvez brasileira, mas acho que talvez esse seja um problema comum, né? De se criar políticas ou estratégias que são cartas de intenções. Então, eu concordo totalmente com o Bruno nessa consideração. A gente, além da lei, a gente precisa também de uma política, mas eu diria de uma política industrial, não necessariamente de uma política, vamos qualificá-la de política industrial, ou seja, de se colocar orçamentos específicos para cumprir metas específicas, saber como monitorá-la, inclusive com indicadores específicos, para se ajudar as empresas a criar tecnologia que possa cumprir a lei.
Veja bem, a gente, como talvez vocês viram num dos primeiros slides, uma das obras que a gente fez é sobre a arquitetura de proteção de dados nos países do bloco BRICS. Eu vou dar 2 exemplos bem interessantes de como China e Índia regulam dados. Eles têm uma lei muito parecida com a LGPD. Normativamente somos muito compatíveis. Por quê? Porque todo mundo copiou, de certa forma, do modelo europeu. Porém, eles combinam com a lei, eles alavancam os talentos deles. Ou seja, de um lado, os indianos eles usam software. Todo mundo que fala de infraestrutura pública digital sabe que aqui a gente tem o Pix, e que o Pix basicamente é uma reelaboração do UPI, que é o Pix indiano, que foi criado antes para eles, né? Mas na Índia tem também o DEPA, se chama DEPA, é acrônimo de Data Empowerment and Protection Architecture. É uma infraestrutura pública digital para gerenciamento de dados pessoais. Ou seja, eles alavancam o grande ativo deles, saber ter talentos em computação, em ciência de dados, em informática, para construir um software que traduz o disposto normativo em algo que possa ser diretamente implementado para quem quer a tecnologia, que é o outro ativo deles, né? Então eles não somente regulam pela lei, é essencial. E como professor de direito eu vou te falar, é essencial a lei, mas não é claramente não é suficiente. E colocar todas as fichas simplesmente na adoção da lei, que é a criação da autoridade, é muito ingênuo, a meu ver, né? Se for acompanhado também, de um lado, de uma ferramenta que facilita a implementação da lei diretamente, uma ferramenta algorítmica, e depois do que fazem muito bem os chineses, política industrial. Você não somente cria sanções para quem descumpre a lei e implementa a sanção, mas também facilita a vida de quem quer implementá-la, quer fazer uma tecnologia, uma startup, uma plataforma, uma empresa de software que faz algo que não somente pode ser um software que ajuda a cumprir a lei, faz compliance da LGPD, ou pode ser uma plataforma que pode comprovadamente respeitar a lei. Você ganha um crédito de imposto. Não é simplesmente sancionar quem não respeita, é também facilitar a vida de quem ajuda a alcançar os objetivos. Esse é o tipo de regulação que a CTI ajuda a fazer, ou seja, colocar investimento em quem te ajuda a cumprir os teus objetivos. Essa é a única maneira para se construir a tecnologia que a gente quer, porque a gente já sabe, temos 20 anos de experiência, que somente criar lei que proíbe não ajuda, dá uma ilusão, uma fachada na melhor das ocasiões de compliance, como o caso da proteção de dados nos últimos 20 anos, mas não ajuda construir a tecnologia que a gente quiser. E que esse deve ser o objetivo da regulação, né? Não somente criar uma fachada, mas ajudar, inclusive, estimulando o setor privado. O último ponto que eu quero frisar é quando eu falei antes que a RNP é somente um ator, porque o objetivo do Estado, o papel do Estado é também facilitar a vida dos empreendedores, quem quer criar startup, até junto com a tecnologia aberta da RNP, ou RISC-V, ou outras, facilitar a vida de quem quer criar startup, que ajuda a cumprir a lei, ajuda a ampliar o ecossistema digital do país e ajuda a construir a soberania digital. Tá? Desculpa se eu falei demais. Olá pessoal, muito obrigado, nosso tempo aqui esgotou, espero que vocês tenham gostado, aproveitado aqui a apresentação, para mim foi muito rica. Logicamente acho que o tema é muito excitante e também, né, desafiante, mas nós temos aqui um fórum inteiro para discutir esse tema da soberania, espero que vocês aproveitem aqui. E ficamos à disposição no Ministério, no CGE e na FGV Direito Rio, né, para quem quiser continuar com essas conversas. Muito obrigado.